Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui primeiro os links. Olá, olá, olá. Boa noite a todos. Vamos chegando aqui no nosso grupo. Essa é uma live de reinício, né? E experimental. Logicamente, nosso canal, que existe já há alguns anos, passou por um tempo de inatividade. Tive que reinventar algumas coisas e fazer, né, algumas coisas diferentes. Agora, buscando dar aí um ar mais profissional e mais atualizado, estou trazendo para vocês aqui. A gente vai fazer alguns conteúdos periodicamente bem voltados às pessoas que têm direito ao reconhecimento da cidadania italiana, mas também àquelas pessoas que já são cidadãs italianas, né, e precisam de alguma assistência. Antes disso, eu preciso me apresentar, né? Eu me chamo Felipe Vago, eu sou da cidade de Vitória, no Espírito Santo, e atualmente eu trabalho como consultor em cidadania italiana, num escritório aqui na região da Grande Vitória, um escritório renomado, já com mais de 40 anos no mercado. Apesar de eu estar há poucos anos nessa área, porque a minha área originária é de transportes, eu trabalhei mais de 20 anos em empresas de ônibus, foi possível aí obter, né, bastante conhecimento, conhecendo alguns casos bem complicados para que nós pudéssemos resolver. Eu comecei, na verdade, em 2018 por conta própria, para fazer o reconhecimento da minha cidadania e também de alguns familiares e da minha irmã. E depois comecei a fazer alguns serviços eventuais gratuitamente para algumas pessoas. Fiz alguns trabalhos para algumas famílias. Em 2021, eu me candidatei ao Comitê dos Italianos no Exterior, por uma chapa aqui no Consulado do Rio de Janeiro. Fui eleito. Entretanto, eu precisei sair da chapa logo depois da eleição por conta da minha mudança para a Europa. Eu morei primeiramente em Portugal por alguns meses, onde trabalhei numa fábrica de aeronave, e depois me mudei para a República da Irlanda, onde residi com a minha família na cidade de Dublin. A minha irmã já morava lá há alguns meses, depois fomos meu filho e minha esposa e eu, e por lá permaneci pelos últimos 2 anos. Então tivemos experiências muito bacanas, experiências profissionais e de vida. E naquele curso, uma amiga, ela me trouxe o interesse em trabalhar com cidadania. Eu até então não pensava nisso. E ela começou a colocar na minha cabeça. Ela, Felipe, por que você não começa a trabalhar comigo? Então eu comecei a fazer com os famosos freela, né? Com essa amiga. E ela foi me dando cada vez mais trabalho. E até que foi possível engrenar na área. Eu já tinha interesse em retornar para o Espírito Santo. Então, em 2024, organizei o meu retorno para cá. E desde então eu trabalho no escritório com serviços de cidadania. Tá? E assim, há algumas semanas eu coloquei no grupo aqui, né, no LinkedIn e no Instagram, sugestões para no nosso primeiro assunto. E o mais pedido foi passaporte italiano. Tá? Passaporte italiano, que hoje é um dos mais poderosos do mundo, te dá acesso aí, se eu não me engano, a mais de 190 países sem necessidade de um visto prévio para a entrada, nem todos para você residir legalmente, isso é importante que se diga, mas te dá também outras oportunidades que, por exemplo, o passaporte brasileiro não te dá. Por exemplo, quem tem interesse de entrar nos Estados Unidos com visto de investidor,
O passaporte italiano te dá uma condição melhor, você não precisa ter uma soma tão vultuosa assim para iniciar a sua atividade lá. E atualmente aqui nos consulados da Itália no Brasil, todos eles fazem a emissão de passaporte, tá? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, a emissão do documento do passaporte vermelhinho, tá bom? Primeiro requisito básico para que você tenha a emissão do passaporte italiano, obviamente, é ser um cidadão italiano, seja reconhecido por descendência, seja naturalizado por tempo de residência na Itália ou por matrimônio, ou, obviamente, por ter nascido na Itália, filho de italiano, tá? Segundo requisito básico para que você tenha a emissão do seu passaporte italiano, que você seja inscrito no AIRE, que é o Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, tá? Cadastro de cidadãos italianos residentes no exterior. Esse cadastro ele é solicitado diretamente ao consulado da região onde você reside, que transmite esse pedido para a prefeitura na Itália, tá? Lá na Itália se chama Comune. E cada um de nós, cidadãos italianos, nós somos vinculados a um comune na Itália. Essa que é a estrutura de cadastro, tá? E atualmente, os 7 consulados aqui do Brasil são Recife, que atende toda aquela região nordeste, desde a Bahia até o estado do Maranhão. O consulado de Brasília, que funciona dentro da embaixada, se chama Chancelaria da Embaixada, tá bom? Ele atende a região centro-oeste, como também o estado do Amazonas, Roraima e Suriname, e Amapá, lógico, tá? O Consulado Geral de São Paulo, ele atende ao estado de São Paulo, ao Mato Grosso do Sul, estado de Rondônia, isso, exatamente. O Consulado Geral do Rio de Janeiro, que atende os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. O Consulado de Curitiba, se eu não me engano é Consulado Geral também, que atende tanto Curitiba, Paraná, quanto também Santa Catarina. O Consulado de Porto Alegre, que atende exclusivamente ao estado do Rio Grande do Sul. E o atualmente Consulado Geral de Belo Horizonte, que atende aos cidadãos residentes no estado de Minas Gerais. Ok? Cada um desses consulados, você tem que ser vinculado a ele, para que você seja atendido. Ok? O cidadão, por via de regra, isso é regra da Itália, não pode ser vinculado, por exemplo, ao consulado da Itália no Rio de Janeiro e solicitar a emissão de passaporte no consulado de Recife, por exemplo. Isso até seria possível, né, se os consulados eles trocassem essa informação. Existem em algumas localidades onde, no passado, algumas pessoas já conseguiram fazer emissão, tá, dessa forma, residindo em uma circunscrição e emitindo passaporte em outra, mas aqui no Brasil, via de regra, eles não permitem, tá? Então, eu, residente no estado do Espírito Santo, só posso solicitar a emissão do meu passaporte italiano para ser atendido pelo Consulado do Rio de Janeiro no balcão consular que opera aqui em Vitória. Ok? Então, primeiro requisito básico. O segundo requisito básico, perdão. Além de ser cidadão italiano, ser inscrito no AIRE daquele consulado. Certo? Terceiro, muito importante, é ter o seu cadastro civil, registro civil atualizado a rigor. Isso é lei na Itália. Você se casou, você tem que informar a Itália assim que casar. Nasceu criança, tem que informar a Itália o nascimento do filho. Se você divorciou, a mesma coisa. Se por um acaso no dia do atendimento do consulado você prestou uma informação incorreta no agendamento do seu passaporte e lá eles acabarem descobrindo que você tem alguma pendência, eles não te atendem, tá?
Em alguns casos, por exemplo, o cidadão, a ficha consular dele diz que ele é solteiro, ele agendou o passaporte como casado, e a pessoa do consulado vai verificar e vai cancelar o seu agendamento. Funciona assim. E aí que é importante, nós devemos fornecer informações fidedignas ao consulado. Não mintam, não escondam informação. Precisou, teve uma mudança significativa ou pouco significativa no seu registro, ou mudança de endereço ou nascimento, informe assim que o evento acontecer, tá? Não deixe para depois. Depois disso, você tem que fazer o agendamento para a emissão dos passaportes. Como é que funciona hoje? Os consulados, a maior parte deles, adotou a ferramenta do Ministério das Relações Exteriores da Itália, que se chama Prenota-me. Ele é a evolução, diga-se assim, do antigo sistema Prenota Online. Tá? Esse sistema ele é geral para todos os consulados, entretanto, alguns não utilizam a ferramenta para agendar passaporte. Exemplo claro, consulado de Porto Alegre. Se não me falha a memória, é o único aqui no Brasil que faz o agendamento para emissão de passaporte através de e-mail. Eu vou chegar lá, vou explicar os critérios, certo? E aí, como é que funciona o agendamento? Primeiro, o consulado ele que vai controlar a quantidade de vagas disponibilizadas lá no Prenota-me, tá? Alguns consulados adotam como prática disponibilizar as vagas uma vez ao dia, às 8 horas de Roma, alguns às 15h30, horário aleatório, outros uma vez por mês, em determinado dia e horário previamente informados. Enfim, nós vamos tratar cada caso especificamente, ok? E aí o cidadão tem que se cadastrar nessa plataforma, no Prenota-me. Ele tem que ter a documentação conforme o consulado exige. Por exemplo, para a maior parte dos agendamentos, o consulado exige apenas um documento com foto recente, emitido há menos de 10 anos, e um comprovante de residência, que obviamente tem que ser igual do cadastro consular e do AIRE. Tá? Outros exigem um formulário a ser preenchido e tudo mais. Quando tem criança envolvida, por exemplo, você quer agendar para você e para o seu filho ser atendido, além do documento próprio de identidade, a criança também tem que ter ou RG ou passaporte, pode ser o passaporte brasileiro, se for o caso. Se por um acaso o outro genitor não puder estar presente, precisa ser emitida uma autorização, um ato de ascenso, tá? Para que essa criança, para que se emita o passaporte para essa criança, tá? Essa autorização ela é regida por lei na Itália. Então, não é exigência desnecessária do consulado. Um genitor sozinho não pode chegar lá e pedir o passaporte para o seu filho sem autorização do outro genitor, sendo casados ou não, tá? Então, se os dois não puderem comparecer juntos no dia do atendimento para emissão de passaporte da criança, o outro tem que for presente, óbvio, tem que levar a autorização por escrito com reconhecimento de firma em cartório, tá certo? Esse ato de ascenso está disponível nos sites do consulado e cada consulado tem o seu modelo próprio, tá bom? E é importante, o reconhecimento de firma tem que ser por autenticidade. Não é simplesmente você assinar o documento, levar lá no cartório e mandar reconhecer firma, ou alguém ir lá reconhecer firma para você. Você tem que reconhecer firma por autenticidade. Não raramente, nós já tivemos atendimento do cidadão que já foi recusado porque reconheceu firma incorreta. Posso citar, por exemplo, o caso de uma pessoa conhecida minha, que o genitor ele trabalha viajando e emitiu o ato de ascenso com reconhecimento de firma por semelhança. Ou seja, a mulher levou lá o ato de ascenso e colou o reconhecimento de firma por semelhança. O consulado não aceitou, tem que ser por autenticidade. Resolveu por autenticidade, e esse caso específico foi em São Paulo, e aí foi liberado, fez o passaporte sem problema nenhum, ok?
consulados do país inteiro funcionam dessa forma. Respondendo a Sarita aqui, não é apenas o consulado do Rio de Janeiro não, tá, Sarita? Todos os consulados, eles têm ou a opção de ambos os genitores estarem presentes para emissão do passaporte da criança, como o genitor ausente emitir o ato de ascenso com reconhecimento de firma por autenticidade, tá bom? Pode entrar lá na seção passaporte, emissão de passaporte para menor de 18 anos, que vai ter essa opção lá, tá bom? Você vai poder baixar o formulário e vai poder pegar as orientações certinho. Então, se por um acaso o genitor, o pai sozinho, quiser ir lá para emitir o passaporte para si próprio, mesmo tendo filho menor, hoje, se eu não me engano, desde julho de 2022 ou 2023, não me recordo, o outro genitor não precisa mais autorizar a emissão do passaporte, tá? O que acontece? Até pouco tempo atrás, eu, por exemplo, meu filho tem 5 anos, meu passaporte italiano venceu. Se eu quisesse renovar meu passaporte, a minha esposa tinha que me autorizar a ir lá no consulado emitir o passaporte. Hoje, essa lei, ela já não tem mais validade, tá bom? Então, eu posso lá, vencer o meu passaporte, posso ir lá emitir um outro passaporte sem necessidade da minha esposa ter que autorizar isso, tá bom? E com relação aos horários de agendamento, de disponibilidade de vagas, cada consulado opera de uma forma diferente. Então, é importante que você verifique quais são os requisitos e promova o agendamento para o seu atendimento no consulado, tá bom? A foto que você precisa levar, ela é no formato 35 por 45. Okay? Se você for verificar as exigências que estão lá naquela cartilha do consulado, vai dizer que é 35 por 40. Tá bom? Mas não tem problema. Você pede para fazer o corte 35 por 45. Hoje, qualquer estúdio fotográfico que faz foto 3x4 também faz essa foto 35 por 45. Então é só você falar lá na hora, a pessoa vai lá no Photoshop e seleciona o layout 35 por 45 e imprime a foto ali do jeitinho que o consulado exige. O que eu sempre recomendo, que a pessoa, quando for fazer a foto, ela tem que ser fundo branco, ok? E use uma vestimenta de uma cor que seja contrastante. Por exemplo, esse azul aqui que eu estou vestindo, uma cor preta, uma cor verde escura, para que contraste com o fundo, para que não dê a impressão que só tem a sua cabeça na foto, tá bom? Ela tem que, de forma muito mais objetiva, pegar essa área aqui, tá bom? Evitar que ela seja, por exemplo, você fique muito distante da foto, até porque quando você for passar no leitor biométrico, ele vai identificar a sua face e não essa sua parte aqui, tá bom? Então, tem que focalizar bastante essa área aqui, essa região aqui de você, tá bem? E aí você pode levar as duas fotos, 35 por 45, que aí vão ser aceitas normalmente. Pode pedir para a pessoa até medir na régua. Eu renovei, só como exemplo, né? Eu renovei o passaporte do meu filho lá em Dublin, em 2023, e eu, sabendo que o consulado é bem cri-cri com o tamanho da foto, pedi para que a pessoa medisse na régua, ver se estava idêntico. Mediu, tá ok, 35 por 45, tá ótimo, basta levar, tá bom? No dia do atendimento lá no consulado, você vai fazer a entrega da foto, da documentação conforme o requisito do consulado. O básico é um documento de identidade com foto válido. Não levem CNH, tá? Leve passaporte ou RG brasileiros, inclusive de criança. Ah, meu filho tem 1 ano, é só levar a certidão de nascimento. Não, RG ou passaporte brasileiro. Bom, você vai colher a biometria. Se não me falha a memória, polegar, esses 2 dedos e depois esses 2 dedos aqui juntos. Acho que é isso. Ou só esses 2 dedos. Não me recordo bem, porque já tem bastante tempo que eu fiz o meu passaporte. Você vai assinar no formulário específico que vai sair no seu passaporte italiano, tá? Aí, outra dica importante. Assinem com assinatura que seja sua própria, tá? Já vi casos onde a pessoa criou uma assinatura muito mais bonitona, somente para o passaporte italiano, e nunca mais conseguiu repetir aquela assinatura lá.
Então teve o maior problemão para preencher, por exemplo, formulários para mandar para o consulado. Eles simplesmente, a pessoa simplesmente não conseguia repetir, e foi um trabalhão danado para que a gente conseguisse chegar próximo daquela assinatura que ela tinha. Então é muito importante que você use sua assinatura habitual, usual, no passaporte italiano. Feito isso, entregou tudo lá, está tudo certinho. Existem duas formas para entrega do seu passaporte. Alguns consulados emitem o passaporte na mesma hora. Tá? Posso citar Consulado do Rio de Janeiro, lá na sede do Rio, Consulado Geral de São Paulo e Consulado Geral de Porto Alegre. Você vai lá, entrega foto, colhe biometria e o seu passaporte é impresso na mesma hora. Aqui em Vitória, o passaporte ele é emitido lá, é impresso lá no Rio de Janeiro. É feito tudo aqui, só que a impressora fica lá no Rio. Então, eles imprimem o passaporte e depois mandam aqui para o Espírito Santo. Normalmente é entregue aqui em Vitória mais ou menos 40 dias depois da sua visita ao Sportello Consolare. Tá? Quem for de Belo Horizonte aí pode falar como é que está funcionando em BH, que vai ser muito bem-vindo. Certo? E aí, depois de emitido seu passaporte, ele é válido por 10 anos para as pessoas acima de 18 anos. Para as pessoas entre 3 e 17 anos, é válido por 5 anos. E para as crianças até 3 anos, ele é válido por 2 anos. Tá certo? E aí que vai uma dica importante. Se você não tem uma viagem programada por enquanto, se você não tem certeza se você vai sair do Brasil um dia, né, você não tem interesse de viajar por enquanto, não há por que correr para emitir o passaporte. Porque o passaporte ele não é uma confirmação de que você é um cidadão italiano. Logicamente que quem tem o passaporte italiano é italiano, tudo bem. Mas ele só servirá para você para fins de viagem. Caso você queira emitir um documento que você se apresente como cidadão italiano, uma opção hoje no Brasil é a emissão da carteira de identidade eletrônica, que é um documentozinho de plástico, na verdade é policarbonato, parece um cartão de crédito, e hoje é emitida no Consulado de Recife, Belo Horizonte, na Chancelaria da Embaixada em Brasília e no Consulado Geral do Rio de Janeiro, e aqui em Vitória, por consequência. Tá? Não tem informações ainda como vai funcionar em Porto Alegre, nem em Curitiba e nem em São Paulo. Tá certo? Vamos esperar aí que em breve também adotem a carteira de identidade eletrônica. Inclusive, é uma das grandes vitórias que nós tivemos aqui no exterior. Assim como as representações diplomáticas de Portugal e da Alemanha, que já emitem o bilhete de identidade de seus cidadãos, a Itália também passou a emitir. Inclusive, só a critério de comparação, o consulado de Portugal, pelo menos que é o que atende aqui na nossa região, no Espírito Santo, ele praticamente obriga seus cidadãos portugueses a emitir a carteira de identidade eletrônica. É muito interessante. E você não precisa necessariamente ir ao Rio de Janeiro. Você pode ir a Belo Horizonte, pode ir a Salvador. Portugal já é bem flexível com relação a isso. Já a Itália, não. Você só pode emitir seu passaporte italiano naquele consulado onde você é inscrito. Tá bom? Outra dúvida que as pessoas têm com muita frequência é: eu preciso estar inscrito no AIRE para emitir o meu passaporte? Depende, tá? Quando a gente solicita a inscrição no AIRE, seja porque a gente teve a cidadania reconhecida no consulado, ou então a gente fez a cidadania na Itália e veio para o Brasil, automaticamente a gente, quando solicita lá através do sistema Fastit, a gente também se vincula a um consulado, certo? E esse consulado vai se encarregar de enviar seu pedido de AIRE para o Comune. A partir dali, normalmente os consulados pedem que você agende seu passaporte daqui a 180 dias, tá? Passados 180 dias, às vezes acontece do Comune fazer sua inscrição no AIRE de mais ou menos aí mais 6 meses até eternamente, ou seja, nunca fazer sua inscrição no AIRE. Infelizmente, essa é uma verdade. Então, muitos consulados, mesmo sabendo que você nunca foi inscrito no AIRE lá pelo Comune, emitem seu passaporte sem problema nenhum, tá? Aí só uma rápida observação, que se você for fazer carteira de identidade,
aí não dá. Você tem que ser inscrito no AIRE, porque a carteira ela é emitida lá na Casa da Moeda italiana, em Roma, tá certo? E aí, feito o passaporte, se por um acaso você, cidadão italiano, for assaltado, for furtado, perder o seu passaporte italiano, a primeira coisa que você vai fazer é comunicar ao órgão de polícia local, seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na Coreia, a perda do seu documento, ok? Ah, mas se você estiver viajando pela Europa, se você perder seu passaporte lá, como é que você vai fazer? Primeira coisa é registrar uma ocorrência. Segunda coisa é procurar o consulado ou a representação diplomática italiana na localidade para que você consiga o ETD, Emergency Travel Document. Esse documento serve para você retornar para o Brasil, para o seu local de origem, no caso, né? Já que você não tem o passaporte original, tá bom? E aí, quando você chegar na sua localidade de residência, você tem que informar para o seu consulado o que aconteceu e anexar ali o boletim de ocorrência para que seja depois emitido um passaporte mediante agendamento, tá bom? Você é obrigado a informar a perda do seu passaporte onde você perdeu, se precisar emitir um novo passaporte de emergência na localidade e depois informar ao seu consulado de referência que você não tem mais o seu passaporte, ele foi perdido ou foi roubado, furtado, tá certo? Vinícius Frasson está perguntando ali, até hoje meu comune não fez minhas transcrições, estou morando em Cork, na Irlanda, cidade muito bonita, Cork, aquela região ali de Cobb também, na verdade fala Cork, né? Muito bacana. Recomendo você, Vinícius, a fazer contato diretamente com o seu comune de referência e perguntar sobre as transcrições. Não sei qual consulado que você fez a sua cidadania, mas você pode questionar diretamente ao seu consulado, ou seu comune, perdão, das suas transcrições, tá bem? E aí, se por um acaso o seu passaporte for danificado, você esqueceu no bolso, foi lavado ali, ele foi inutilizado, a mesma coisa. Você vai ter que informar ao seu consulado e depois você emitir um novo passaporte, obviamente pagando. Atualmente, o preço para emissão de um novo passaporte italiano é de 116 euros. E nos consulados brasileiros, a cada 3 meses, sai a nova tabela. A tabela atual, para emitir no consulado do Rio de Janeiro, é R$ 732, válido de 1º de janeiro até dia 31 de março. A partir de 1º de abril já vai vigorar outra tabela que vai ser disponibilizada uns dias antes, certo? Vinícius, você está me falando ali que você fez sua cidadania no consulado do Rio de Janeiro. Então, minha recomendação, primeiro, se comunicar com o setor anágrafe do consulado, informar que o seu comune nunca fez as transcrições, e aí eles podem ou te recomendar fazer direto com o comune, ou fazer contato direto com o comune, perdão, ou então eles vão reenviar sua documentação para o comune e fazer a sua inscrição no AIRE, tá bem? Depois informe o seu comune. Se você puder deixar o seu comune aqui, aí a gente entende o que pode ter acontecido também. Se for Roma, infelizmente a situação é muito mais complicada, tá bom? Então, assim, finalizando, pessoal, o passaporte italiano hoje, ele é o documento de viagem do cidadão italiano para suas viagens no exterior. Se você não tem necessidade de uma viagem, você não precisa emitir ele para que comprove a sua cidadania, não há necessidade, tá bom? E você tem como obrigação de informar ao consulado de onde você é residente qualquer tipo de problema que tiver. E o consulado, ele é o responsável pelo passaporte. Apesar de estar sob sua guarda, mas na verdade o passaporte ele pode ser requisitado pelo consulado, diga-se assim. Tá bom? Vamos dar exemplo se a pessoa mudar de nome. O consulado vai recolher seu passaporte, vai promover a mudança de nome. Você tem que pagar outro, obviamente. Tá bom? Pessoal, é isso. Essa primeira live experimental.
tá? A gente vai aprimorando a comunicação. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, por favor, deixem suas recomendações aqui, que a comunidade é voltada para vocês, tá? E se precisarem de alguma outra dica, discutir algum outro assunto, podem deixar aqui também, que a gente vai discutir, vai bater um papo, que essa nossa experiência aí, essa caminhada de alguns anos já nos fez ter aí bastante conhecimento para poder compartilhar, para poder discutir. Tá certo? Precisando, podem chamar a gente no privado, podem bater um papo. O Vinícius, se quiser, pode chamar no privado também para a gente dar alguma orientação, né? Que está em terras Irish, muito bacana, com aquele clima maravilhoso da Irlanda. E respondendo a Sarita aqui, quanto tempo aproximadamente de reconhecimento junto ao consulado até poder agendar o passaporte? Então, Sarita, depende muito. Por exemplo, o consulado do Rio de Janeiro, a partir do momento que você recebe o e-mail de confirmação do deferimento da sua cidadania, você conta 180 dias. Por exemplo, se você vai entregar a documentação no dia 21 de fevereiro lá, o consulado está demorando mais ou menos um mês e meio, 2, para te mandar a comunicação. Supondo, então, que eles mandem no dia 21 de abril, confirmando que sua cidadania foi deferida. Então, dia 21 de outubro em diante, você já pode agendar seu passaporte. Tá bom? O consulado de São Paulo já é outro critério. O consulado de Porto Alegre também. E se você fez a cidadania pela via judicial, também são alguns critérios diferentes. Tá certo? Pessoal, é isso. Precisamos nos recolhermos e precisando tomar as ordens. Boa noite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.